Então, mais uma aula de Godot Engine, tá? Do nosso curso de desenvolvimento de jogos. Eu queria pedir para vocês assistirem o vídeo, clicarem em gostei, se inscrevam no canal e deixem seus comentários. Aqui, ó, hoje a nossa 53ª aula. Agora são 10 horas e 19 minutos, ok? Bom, qual vai ser o nosso objetivo hoje? Nosso objetivo vai ser, enquanto eu consigo mover o objeto pela tela, eu consigo fazer com que esse objeto ele sofra uma rotação, ok? De um determinado ângulo, tá? Então a minha ideia é essa, que ele se mova e ao mesmo tempo ele gire na tela. Então, vamos entrar no Godot, tá? Vamos nesse último aqui, ó, mover objeto, editar, tá? E o que nós vamos fazer aqui? Eu tenho aqui o objeto, vou entrar aqui em script, ok? E o que nós fizemos na aula passada? Nós fizemos que ele se move, né? Ele vai se mover pela tela. Aqui eu estou visualizando o que? O tempo. Aqui a velocidade dele e aqui a posição que ele ocupa. Então o que eu quero fazer agora? Eu quero fazer com que, conforme ele se mova, ele gire também. Então a gente vai vir aqui em proxies, né? Se eu tenho a propriedade position, eu vou ter a posição rotation, tá? Que vai ser ela. Vou pegar o valor dela, vou somar mais um ângulo. O ângulo é 1 grau, mas eu vou fazer menor que 1 grau, vou fazer meio grau, 0,1 grau. Vou colocar 0,1 graus, ok? E vamos ver o que acontece. Vamos jogar para cá. E aí ele está girando enquanto ele se move, tá bom? Seria interessante a gente saber que ângulo que é esse também. Então eu vou colocar aqui um print no rotation, ok? Então vamos dar uma olhada. Olha lá, 5, 9 graus, 15 graus, 23 graus e assim vai. Então ele está girando e ao mesmo tempo tá. Eu quero agora que quando ele chegar aqui no final, ele volte para cá. Quando ele chegar aqui, ele volte para cá. E quando chegar aqui, ele volte para cá. Então, como eu sei que tem 1024 pixels de largura, eu quero que mais ou menos quando ele chegar em 900, for maior que 950 pixels, ele volte. Tudo bem? E quando ele chegar em 50 pixels, ele volte para cá. Tudo bem? Então vamos fazer isso agora. Então o que eu vou fazer aqui? Eu vou criar uma variável que vai se chamar direção. Tá? Direção. E ela vai ser do tipo booleana. Então, se ela for igual a true, vou colocar assim, ó. Direção igual a true, da esquerda para a direita. Se a direção for igual a falso, da direita para a esquerda. Então eu coloquei direção igual a true, então no início ele vai se mover da esquerda para a direita. Então aqui é onde está acontecendo o movimento, ó. Eu vou fazer isso aqui. If direção igual a verdadeiro. Se a direção for igual a verdadeiro, tá? O que vai acontecer? Ele vai aumentar aqui a velocidade e vai rotacionar para lá. Agora, se a posição dele em X for maior que 950, tudo bem?
Então, eu não vou colocar o 950 aqui. Eu vou criar uma constante. Eu vou colocar aqui uma constante, ó, definindo as constantes necessárias. Eu vou criar uma constante máximo x igual a 950, const mínimo x igual a 50, ok? Criei essas duas, então aqui, se máximo x, o que vai acontecer se o valor da posição for maior? Ele vai fazer o que? Ele vai fazer direção igual a false, ok? Então, se ele passar, a direção vira falso, tudo bem? Tá, e aí o que acaba acontecendo? E quando... o que tem que acontecer quando a direção for falso? Eu vou fazer isso, ó, Ctrl C, Ctrl V. Então, se a direção for falsa, eu vou subtrair aqui em vez de aumentar. E aqui o ângulo, em vez de aumentar, vai diminuir. E aqui tem que ficar verdadeiro, né? Ok? Então tá aí, ó. Vamos ver se funciona? Então tá lá, ele tá girando. Vamos esperar ele chegar lá do outro lado. Aí ele vai voltar, voltou. Eu vou fazer isso aqui ficar um pouquinho mais rápido. Vou aumentar quem? Vou aumentar a velocidade, né? Aqui, velocidade eu vou aumentar para 100. E eu vou criar aqui em ângulo. Ah, vai deixar assim mesmo. Vamos ver, ó. Tá indo. Bateu. Voltou. E aí, não funcionou. Por que que não funcionou? Vamos ver? Vamos ver aqui. Tá. Então, se direção... Se position x for menor do que mínimo x. E eu vou aumentar isso aqui para 0,2. Vou aumentar isso aqui para 0,2 e vou aumentar minha velocidade para 200. Tá lá. Ok. Bateu aqui. Vamos ver se ele vai no 50. Tá, então observem aqui do lado, ó. Aqui eu tenho o tempo, aqui eu tenho a velocidade, aqui eu tenho a posição e aqui eu tenho o ângulo, ó. O ângulo fica positivo, então quando ele se move da esquerda para a direita, o ângulo aumenta. Quando ele se move da direita para a esquerda, o ângulo diminui, sendo que ele é 0 no meio. Tudo bem? Tá? Eu vou deixar isso aqui mais rápido. Vamos colocar aqui 300 e vou aumentar aqui para 0,3 e vou aumentar aqui para 0,3. Vou colocar 0,5 logo. Então vamos lá. O que eu vou fazer aqui? Eu vou fazer... aqui, em vez de ficar mudando o ângulo, eu vou criar uma constante. Ângulo. Const. Ângulo igual a 1. Ok? Vou copiar isso daqui. Aqui onde está ângulo, ó, vou colocar ângulo aqui. E vou colocar ângulo aqui. E eu vou aumentar essa velocidade para 500.
tá? Então, eu consegui fazer o quê? Eu consegui mover, girar e, ao mesmo tempo, eu, através de uma estrutura condicional, eu consigo determinar, ou seja, para ele não passar de uma determinada posição e depois que ele passou, ele tem que retornar para aquela posição. Tudo bem? Então, vamos lá. Vamos parar isso aqui. Uma outra coisa interessante aqui seria o seguinte. Primeira coisa. Aqui é onde eu fiz if direção igual a falso, né? Por exemplo, eu não preciso saber aqui, por exemplo, ó, a direção já é verdadeiro. Então, se direção já é verdadeiro, o que ele vai fazer? Ele vai fazer, você não precisa falar verdadeiro igual verdadeiro, então isso aqui eu posso tirar. Tudo bem? Tá? Aqui também, ele só vai fazer se é verdadeiro. Mas qual é o contrário do verdadeiro? É o falso. Então eu posso colocar aqui, esse é o não. O ponto de exclamação significa não. Não o quê? Se aqui é falso, ele vai fazer aqui quando aqui é verdadeiro. E aqui ele vai fazer o contrário do verdadeiro. Então ele não faz, porque aqui é falso. Mas quando ele inverter aqui para falso, ele vai tornar isso aqui verdadeiro. Porque falso, qual é a negação do falso? O verdadeiro. E aí ele vai fazer isso aqui. Vamos ver se vai funcionar. Olá, muito bem. Outra coisa interessante aqui, que nós já vimos em aulas passadas, e sempre que eu vou pegar uma variável e vou somar alguma coisa e vou atribuir a ela mesma, eu não preciso colocar dessa forma. Basta eu colocar o sinal de mais, não é mais ela mesma? Então eu tiro isso daqui. Ok? Vou dar um delete aqui. Aqui é a mesma coisa, eu coloco mais e tiro isso daqui. Ok? Aqui embaixo não é menos, então eu coloco menos e tiro isso daqui. Tá? Nós já vimos isso em aulas passadas. E aqui eu coloco menos e tiro isso daqui. Ok? Tudo bem? Então vamos testar. Continua funcionando. Tá? E aí vai. Tá bom? Numa próxima aula, eu quero, por exemplo, apertar a barra de espaço. Ele se move. Aperta a barra de espaço de novo. Ele para. Tudo bem? Então vamos lá. Vamos terminando essa aula e a gente continua numa próxima.